Well, blessed people, we straight away cross over to Nairobi. Destruction. So he has remembered them, and he wants them now to come back into the right path that goes to the kingdom of God Almighty. And Então ele se lembrou deles it is e clear os without trouxe any de doubt volta ao caminho that da for verdade. sure, É it muito is claro, clear sem without any dúvida, doubt that for de sure, que, it's com clear without any certeza, doubt that for é sure, claro for e com sure, certeza, the com USA certeza, que os must Estados repent Unidos because of what is going on precisa there. se arrepender por causa daquilo que está acontecendo lá. What is going on in the USA is homosexuality. O que está acontecendo nos Estados Sexual sin, Unidos, homossexualismo, that God pecado Almighty sexual, que o Deus At the same Todo-Poderoso ressaltou, e ao mesmo tempo, o Senhor ressaltou a igreja caída, a igreja podre que você vê nos Estados Unidos, que está cuspindo o evangelho da prosperidade e não está preparando as ovelhas de Cristo para o reino de Deus. Então, o Senhor lembrou-se das suas ovelhas porque eles não estão considerando as ovelhas. Então você vê que o Senhor está se movendo para lutar pela igreja, lutar pelas ovelhas, porque os pastores lá, eles são falsos profetas lá, são falsos apóstolos lá, eles são falsos evangelistas lá. Os falsos pastores lá, os falsos evangelistas lá, os falsos mestres lá. Há falsos profetas lá, profetizando coisas boas para eles, falsos apóstolos. Então, o Senhor tem observado tudo isso e o tempo chegou agora, quando o Senhor agora considerou correto que a nação dos Estados Unidos agora tem que se arrepender. Lembre-se que Jesus criou as suas nações e que o Messias está vindo. Todas as nações têm que se submeter. Cada nação tem que vir debaixo da autoridade e da jurisdição do anúncio da vinda do Messias. E é por isso que agora nós vimos a conversa ininterrupta que o Senhor está tendo com os Estados Unidos, onde pela primeira vez, no sonho, Ele me fez virar o meu rosto e encarar a nação dos Estados Unidos da América, e quando eu virei o meu rosto, então Ele comanda que eles se arrependam. E Ele disse que se eles falharem em se arrepender, Ele agora me comandou para feri-los no sonho. Então, quando eu os feri, com aquele terremoto, então eu vi que o monumento de Washington desmoronou, mas então os pedaços, eles caem um pouco do lado direito e quebram em pedaços. Este é o ícone nacional, este é o monumento de Washington. Então, toda aquela área, aquela região é onde eles fazem sérios eventos lá. Então, novamente, você vê o Senhor novamente, vem no sonho, depois disso, e fala comigo novamente a respeito deste assunto, dessa questão do arrependimento nos Estados Unidos. E então, novamente, eu vejo que eles falharam em se arrepender. Então, o Senhor me pede para virar o meu rosto, para encará-los, para encarar a nação dos Estados Unidos da América. Quando eu virei o meu rosto, significando, agora isto chamou a atenção dele, que quando eu me voltei para eles, na direção deles, então a Catedral Nacional desmorona. Mas de onde eu estou olhando a Catedral Nacional, do meu lado direito, o lado direito daquela catedral, ela desmorona primeiro. Não sei se ela total desmorona, mas o lado direito dela desmorona. A Catedral Nacional em Washington, D.C., Distrito de Colômbia. Então, depois disso, novamente, nesta noite, o Senhor vem
e ressalta, levanta este mesmo assunto da necessidade dos Estados Unidos se arrependerem do homossexualismo, do LGBT, das comunidades, das igrejas podres que tem lá, que não podem pregar justiça e não está preparando ninguém para entrar no reino de Deus, e dizendo para eles se arrependerem neste sonho, nesta noite passada. E novamente o Senhor me pede para virar o meu rosto, para encarar a nação dos Estados Unidos, mas se você ver a forma como Ele me faz virar, Ele está sempre focado em Washington, D.C. Ele sempre vira o meu rosto em direção a Washington, D.C., a capital. Então, Ele não me mostra toda a nação, mas Ele me mostra o trono do poder. Washington, D.C., o trono do poder. Esta é a maior cidade de poder globalmente. Então, este é um evento muito importante. Enquanto ele faz isso, virando o meu rosto para encará-los, então ele chama minha atenção, ele chama o meu rosto em direção a Washington, D.C. E desta vez, eu vejo agora Capitol Hill. Lá é onde está o Congresso. Because now that is the seat of power. Porque lá é o trono do poder globalmente. Então Deus Todo-Poderoso, nas suas misericórdias, Ele a considerou correto agora, que agora chegou a hora os Estados Unidos entrarem no aprisco para se preparar para a vinda do Messias. Então, portanto, vamos esperar para que o caminhão entre, para que o caminhão saia. Tem algum caminhão saindo de dentro do escritório central? Mas o juízo de Deus está vindo sobre eles, porque em toda essa conversa você vê que o Senhor virou os seus 2 profetas para encará-los, e esta é a coisa mais temível que pode acontecer a uma nação. E nesta noite passada, naquele sonho, Ele me fez saber, quando Ele me pediu para virar o meu rosto em direção à nação dos Estados Unidos da América, quando eu virei o meu rosto, então Ele me fez saber que foi similar quando Ele virou o seu rosto para encarar, para olhar para Sodoma e Gomorra. Foi a mesma situação. Estamos ao vivo em 105.3, 105.9 FM, Jesus Lord Radio, transmitindo também na tremenda pegadas online pela internet, JesusLordRadio.info e muitas outras aplicações, mas você pode ver muito claramente, povo abençoado, que o Senhor agora está preparando as nações. Quando Ele é o Criador, então todos têm que obedecer. Uma nação exaltada, não importa mais. Tem que obedecer, tem que se preparar. Porque o Rei está vindo. O Rei está vindo, o Salvador, Ele morreu por todos, Ele criou todos, Ele os sustenta. Então, não importa se é primeiro mundo, primeiro mundo, terceiro mundo, tem que obedecer. Tem que obedecer ao Senhor. O Messias está vindo. E se você não entrar, há uma eternidade em outro lugar, que é no fogo do inferno. Então isto é misericórdia. Ele está alcançando-os com misericórdia. Será um terrível juízo, então, povo abençoado,
Nós vamos observar, nós vamos falar do arrebatamento da igreja enquanto eu estou aguardando a liderança de Meron. Quero compartilhar com eles. Nós vimos o que acontece em Apocalipse 21, aqueles que estavam presentes no ensinamento, Apocalipse 21, que o Senhor prometeu para vocês, que para aqueles de vocês que estão muito sérios com a sua salvação, há promessas na Bíblia. Aqueles que são santos, Deus prometeu a eternidade para vocês, e estas promessas nós vimos antes, no livro de 2 Pedro 2, versículo 13, eu quero refrescar a memória de vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte, 2, 13. Ele diz, mas guardando a sua promessa, nós estamos aguardando o novo céu, 2 Pedro 3,13. E uma nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Significando o lar dos justos. Então nós vimos muito claramente que se você ler o livro de 2 Pedro a partir do capítulo 1, passando pelo capítulo 2, e então chegando no capítulo 3, você vai ver que no capítulo 1 e no capítulo 2, ele está prometendo juízo. Ele está prometendo juízo para o mundo incrédulo. Então, ele também promete juízo para os falsos profetas, os falsos mestres, que você vê em todo o mundo agora, que não estão preparando a igreja, estão ensinando outras coisas. Não são sensíveis à linha do tempo profético de Deus. Então, há a promessa do juízo de Deus, as promessas de Deus. Lembre-se que esse é o juízo de Yahweh, vindo às nações da terra. Na verdade, em um ponto ele diz que ele vai destruir toda a terra com fogo. A terra está reservada para o fogo. E então, se você ler 2 Pedro 2, do 19 ao 22, nós vamos ler novamente. Aqui ele está julgando a apostasia na igreja, a igreja caída. Onde ele diz, 2 Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então ele diz, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente enredados nelas e dominados por elas. Então ele diz, o seu último estado, a sua última condição é pior no final do que eles estavam no começo. Então ele está dizendo que seria melhor não ter nenhuma salvação do que receber Jesus e então retroceder. Então você pode você pode entender que a salvação, então vocês são os agentes, vocês são aqueles que devem trazer a correção doutrinária, porque nesta era, a razão pela qual o Senhor está julgando os Estados Unidos é por causa daquilo que você vê na igreja. A igreja nos Estados Unidos levou isso levianamente, a apostasia entrou. Então, depois que eles acham eles estão numa segurança, então eles não seguiram os mandamentos que Jesus disse que você tem que tomar a sua cruz diariamente, é um evento diário, e tomar a sua cruz e segui-lo. Então, finalmente ele fala que você tem que tomar a armadura de Deus, significando que é uma batalha diária, mas são vocês que devem trazer a doutrina, a correção, para dizer para a igreja que sem santidade vocês não vão conseguir. A Bíblia tem que se cumprir. Mas de qualquer forma, o que eu estou dizendo aqui ao vivo na rádio é que se você olhar no livro de 1 Pedro, então você vai a 2 Pedro. 2 Pedro é de assunto muito chave, capítulos 1 e 2. E você tem as promessas lá para a igreja, para as nações. E eu disse, a primeira promessa é que Deus está prometendo juízo. Eu não sei
que pessoa melhor para falar a respeito desse juízo do que aquele que está julgando as nações agora. Então, se o Senhor está prometendo juízo, e então se você avança agora no mesmo 2 Pedro 2, versículo 13, você ouve ele falar o seguinte, uma outra promessa agora, 2 Pedro 2, 13. Mas ele agora, entretanto, significando, é 2 Pedro 3:13. Mas todavia, de acordo com a sua promessa, significando, nós é a igreja. Este nós lá é a igreja, nós é o povo fiel. O povo que é fiel a Jesus, fiel à justiça, 2 Pedro 3:13. Mas, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, o lar dos justos. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo que há duas promessas. Foi isto que nós vimos na Bíblia. Ele promete juízo e ele promete eternidade com Deus, o novo céu, a nova terra. Então, mais tarde, nós vimos a Nova Jerusalém. Então, esta é a mensagem que você tem que levar para a igreja em Mero. Diga para eles que o Senhor Todo-Poderoso prometeu juízo contra o pecado, significando o pecado tem que ser julgado e será julgado. Então, uma vez que vocês o sensibilizam para o pecado, então eles vão sempre estar prontos, sempre estar atentos. Estamos entendendo? Para que eles possam se separar do pecado. Para que a igreja que você pastoreia não seja o mesmo tipo de igreja onde a salvação está misturada com o pecado. Então, eles têm esta segurança universal da salvação. Não, isso não está lá. Se você ler Hebreus 6, de 4 a 6, esta é a mensagem. Ele avisa a respeito do abuso da graça, certo? Estamos juntos. Se você ler 2 Pedro 2, 19 a 22, ele faz uma advertência muito séria a respeito do abuso da graça. Hebreus 10, do 26 ao 31, novamente, ele adverte do abuso da graça. É isso que nós vimos. Globalmente, é isso que está atraindo, o mundo está atraindo globalmente, o juízo agora. Então você vê muito claramente, povo abençoado, que por causa desta promessa do novo céu, nova terra, nós fomos ao livro de Apocalipse 21, estamos juntos. Lá é onde está a promessa do novo céu e da nova terra, muito bem dramatizado, certo? Ele diz, então eu vi o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então ele agora está te direcionando para o lar dos justos. Ele está dizendo que quando Jesus foi preparar um lugar para vocês, nós já vimos isto antes, eu estou simplesmente voltando ao fundamento dessa introdução. Ele diz que ele vai preparar um lugar para vocês, é isso que ele quis dizer. Então, há algumas perguntas muito substanciais lá. Alguém pode perguntar, então isso significa que este novo céu é a nova Jerusalém? Então, este novo céu, essa nova terra já está no céu atualmente? Então, para onde os santos arrebatados serão arrebatados? Este arrebatamento que vai acontecer, isso significa que eles vão entrar na Nova Jerusalém naquele dia, então eles serão baixados na terra, na condição eterna? Então, são perguntas muito importantes como pastor, que fala a respeito do seu pensamento crítico. Aleluia! Então, estamos ajudando no entendimento do Senhor. Então, aqui, ele está falando a respeito do novo céu, da nova terra, e então, da nova cidade da Jerusalém. Esta é a promessa que você tem que escolher, que ele deu, que vai levar para a igreja em Mero, e dizer para eles, preparem-se para o céu, não para o inferno. O pecado tem que ser julgado e será julgado. Mas se você escolher uma vida de pecado, você vai acabar no inferno. Essa sensibilidade para o pecado é o que você tem que sensibilizá-los. Esta é a missão da nossa missão.
é que mesmo as pessoas têm que crer que se você peca, você vai para o inferno. Esta é a mesma mentira do jardim que ele disse, você pode desobedecer o Senhor e tudo bem. Não, tudo bem, não há consequências, certo? Então agora eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse 21, versículo 7. Leiam comigo lá. Se você está na sua Bíblia, ele diz o seguinte no versículo 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Então, é aí onde nós lançamos. E é daqui que eu quero lançar hoje. Que o Senhor, no versículo 7 e 8, ele cria uma dicotomia, ele traça uma linha divisória. No versículo 8, ele descreve para vocês as pessoas que estão indo para o inferno. No versículo 7, ele fala daqueles que vão entrar. Então, se ele está falando a respeito do novo céu, estamos juntos, o eterno, o estado eterno. Todos foquem em mim aqui. Se você olhar a linha do tempo profético de Deus, nós temos as 70 semanas de Daniel, e nós sabemos muito bem que na 69ª semana, então nós temos a cruz. Porque o Messias vem e vai para a cruz. A 69ª semana de Daniel, estamos juntos, eu já ensinei isto. Então você pode colocar a cruz neste lugar, foca em mim. Então naquele lugar, dentro da linha do tempo profético, você pode colocar a cruz lá. Então você tem a primeira fase. Agora você começa a era da igreja. É aqui que a igreja nasceu. Então, ele foi para a cruz e o Espírito Santo veio. Então, a cruz, a era da igreja. Mas a primeira parte é a igreja dos hebreus. O evangelho primeiro para os hebreus, certo? Os apóstolos. A grande colheita em Jerusalém no Pentecostes. Então, para os judeus, primeiro. Para Jacó primeiro, certo? O povo de Deus primeiro. Então a cruz. Então você tem a linha do tempo profético progredindo em contagem regressiva. Na primeira parte é a igreja hebreia. Mas a parte maior é a igreja dos gentios. Então, quando você chega no fim dessa linha, essa seta agora sobe. Então, este é o fim da era da igreja. Então, isso realmente, você tem o pequeno componente da igreja dos hebreus e a maior parte, então, agora são os gentios. Então, as pessoas pensam que esta é apenas a era dos gentios. Deus continua dando oportunidade para as nações. Ele abriu a oportunidade da graça para as nações. O favor dele para as nações. Então, este é o tempo de vocês. Novamente, a igreja dos hebreus. Então, a maior parte. Então, você tem a cruz e agora, então, a maior espaço que é a igreja dos gentios. Então, agora você tem uma seta virada para cima, e agora você tem o corpo ressuscitado, o corpo glorioso, a ressurreição. Ele fala a respeito das almas daqueles que morreram antes do arrebatamento aparecer. O que acontece com as almas deles? Nós vimos que quando o Messias volta com as suas almas para que eles recebam o seu corpo glorioso. Se você tem, você vai a Apocalipse 6:9, você tem aqueles que morrem na grande tribulação, eles vão diretamente para o céu e eles têm uma conversa com o Pai. Até quando, soberano Deus, não julgarás os que habitam sobre a terra e vingue os nossos sangue? E ele diz, espere só um pouquinho, até que os seus irmãos sejam mortos como vocês foram. Então, eles já estão lá, certo? Nesta escritura. Então, você vê claramente que quando eles estão lá, eles recebem uma veste. Então, é um corpo intermediário que eles podem usar. Então, os que foram decapitados. Então, nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que há um arrebatamento neste lugar. Então, esta era da igreja está chegando ao fim. E então, você tem a primeira parte da tribulação, então a segunda parte, e então o Messias volta. Então, todas estas coisas que você vê aqui, o coronavírus, os terremotos, o juízo, do qual foi falado dos Estados Unidos, é simplesmente uma advertência por Deus. Deus está advertindo as nações e dizendo, veja, os ateus
Os ateus que foram, os pagãos que foram julgados, eles continuam. Ele está novamente. Deus, aqueles anjos que julgaram lá atrás, estão aqui julgando as nações com coronavírus. Então, você não quer escorregar para a tribulação. Vai preparar as ovelhas, preparem a igreja agora, porque você pode dizer, Romanos capítulo 11, versículo 25, está prestes a acontecer realmente, quando a plenitude do número dos gentios, e então a igreja é arrebatada. Mas preparem as ovelhas. Prepara-os. E então, depois disso, é claro, você tem as grandes guerras, 1000 anos, então tem o grande trono do juízo, e então o estado eterno. Então, eu realmente estou falando a respeito do destino da igreja, o estado eterno. Este novo céu, esta nova terra, a promessa. E ele diz que ele viu um novo céu, uma nova terra, e então a nova Jerusalém, a santa, tendo baixada, totalmente preparada. Preparada para quem? Para vocês. E ele, quando Jesus disse em João 14, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, é nisto que você deve pensar. O próprio Deus, ele não delegou para nenhum arcanjo, ele não mandou nenhum evangelista preparar lugar para vocês. Não, Deus mesmo, o próprio Criador. Então ele está dizendo que ele vai preparar um lugar para vocês. Nós estamos chocados. Ele foi criar. Então, porque essa terra, Satanás, juntamente com 1/3 dos anjos caídos, eles caíram. E foram lançados fora aqui. Então você pode ver que eles têm feito com a terra, eles contaminaram a terra. A terra é pecaminosa. Para qualquer lado que você olhar, tem pecado e perversidade em toda parte. Então Deus, Ele ama tanto e dá tanto valor à sua alma, que Ele foi preparar um novo lugar para vocês, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Então, se você me perguntar, qual é o valor da igreja de Cristo em Mero? Este é o valor. O novo céu. A nova terra. A nova Jerusalém. O seu valor não pode ser avaliado nesta vida, não pode. Você é tão valioso que ele não pode contaminar. Você não pode dizer, não, deixe-me ficar na terra. Não, ele criou um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade, totalmente purificada do pecado, totalmente purificado. Isso é o quão importante vocês são. Então você não pode brincar com a sua salvação, não é uma ação grupal, é uma obra individual. Então cada um de vocês tem responsabilidade sobre as suas ovelhas para que eles possam ver a glória. Então, enquanto ele estava naquele lugar, e nós estamos olhando a Nova Jerusalém, que finalmente a grande pergunta veio. Então, quem são estes para os quais foi preparado? Quem são eles? Então nós descobrimos que eles têm nomes reais. Aleluia! Eles são chamados vencedores. Novamente eu vou ler com vocês. Apocalipse 21, versículo 7, ele diz. Ele diz, o vencedor herdará tudo isto, significando, eles são vitoriosos. O nome dele é a Igreja Triunfante, a Igreja Vitoriosa. Eles têm um nome real. Você pode vê-los aqui. Aleluia! E é por isso, deste ponto em diante, então nós vamos olhar quais são as coisas sobre as quais a igreja deve vencer, tem que ser vitoriosa. Sobre o que ela tem que ser vitoriosa? Aleluia! E é aí quando o Senhor nos atraiu para Ezequiel capítulo 8.
E em Ezequiel capítulo 8, agora nós vimos as coisas que, se você não lidar com elas agora, vão te impedir de entrar naquela cidade. Há um cenário, uma imagem da igreja deste dia presente. Deus Todo-Poderoso estava falando com Israel, o povo de Yahweh, o templo do Senhor em Jerusalém. Entretanto, naquela conversa, você vê a imagem da igreja deste dia presente. Você pode viver que eles trouxeram para o templo de Deus os seus ídolos. Não é isso que a igreja deste dia presente tem feito? Ela também trouxe para dentro os seus ídolos. Então, em outras palavras, houve uma relocação, aonde agora o mundo está se movendo dentro da igreja. Então, deixe os seus ídolos, porque nós precisamos identificar quais são as coisas que fizeram eles vencerem. Então, Ezequiel capítulo 8 tornou-se um padrão muito poderoso destas coisas que estão acontecendo na igreja deste dia presente, e vocês têm que vencer isto. Então, Ezequiel 8, do 1 ao 16, Ezequiel 8. Isto aqui demonstra uma figura da igreja, que se você está envolvido nisso, você não verá a glória, certo? Então, Ezequiel capítulo 8. Se você está lá, leia comigo, povo abençoado. É uma longa mensagem, eu vou resumir. Então ele diz, idolatria no templo, este é o título. Ele diz, no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, e sucedeu que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim lá. Então, quando ele diz que a mão do Senhor, ele quer dizer o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele está dizendo que eles estão na Babilônia e eles estão sentados lá. Os anciãos de Judá vieram, ou seja, eles o reconheciam como o profeta do Senhor, por isso eles vieram e sentaram diante de mim. E eles se sentaram diante dele buscando conselho. Veja o que acontece. O Senhor o leva para mostrar para ele o templo, para dar para ele a mensagem que ele deveria entregar. E o que ele mostra para ele é inacreditável. A maneira como o Senhor o levanta também, pelo cabelo. Você pode dizer a ira, você pode ver a ira do Senhor. A fúria como, venha ver o que eu estou vendo aqui. Você pode ver a ira do Senhor. Então, quando ele entra lá, ele vê coisas. Idolatria dentro do templo de Yahweh. Ele diz, olhei, eu vi uma figura como de um homem. Então, ele está descrevendo o ser angelical que está falando com ele. No Espírito. Versículo 3. Ele estendeu ali uma semelhança de mão. Então ele o agarrou pelos cachos do cabelo, pelo cabelo. Você veja. Então ele diz no versículo 4. Levado a Jerusalém. Ele me levou a Jerusalém para a entrada do portão norte, dentro do pátio interior. Então, estamos falando onde o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício, que fica para o norte. Um lugar sensível, era onde tudo estava acontecendo, até mesmo hoje. Se você ver, isso está acontecendo bem no púlpito, bem no centro. Aleluia. Então ele diz... Então, ele viu muitas coisas que estavam acontecendo lá. Então, eles têm uma estátua lá, um ídolo lá, que causa ciúmes. Que está lá, nós já vimos isso, nós já estivemos aí. Então, a segunda coisa que o Senhor mostra para eles, eu estou tentando desenvolver uma base para vocês. A segunda coisa que o Senhor mostra para eles é um buraco pequeno. E ele fala, por favor, cave aqui neste lugar. Você poderia cavar aqui? E quando ele cava aquela parede, ele diz, havia uma porta aqui. Havia uma porta aqui. E quando ele entra lá, dentro do templo de Yahweh,
ele descobre os 70 anciãos de Israel. Lembre que 70 é um número específico, representa Israel. Isso é o povo de quem Israel depende. Este conselho é o Sinédrio, lembre-se. Então, eles estão ensinando Israel e dando conselhos para a nação. Mas olha o que eles estão fazendo lá. E não há nenhuma diferença daquilo que você vê na igreja hoje. Que a igreja, o clero, são aqueles que deveriam estar liderando a nação. Deus agora está julgando os Estados Unidos. Por quê? Porque a igreja falhou. Se a igreja falhar no púlpito, se eles divergirem da igreja, por isso que eles caíram em abortos, em homossexualismo, mentira, em pecado. Então, o povo mais importante, os anciãos estão dentro das trevas, e eles desenharam lá todo tipo de ídolos. E eles estão com incensários, eles estão queimando incensos, perfume. Eles estão fazendo outra adoração dentro do templo de Deus. Você pode imaginar, a nuvem de Deus ainda está dentro da casa. Ainda está dentro da casa. Deus está lá, provocando. Isso é provocação real. A nuvem de Deus ainda está lá. E então, tantos ídolos, abominações, atos detestáveis, repugnantes acontecendo dentro do templo do Senhor, diante do Senhor. Quão diferente é esta igreja, esta geração, disto aqui que estamos vendo na igreja de Ezequiel capítulo 8, porque hoje a nuvem de Deus veio. Que na casa do Senhor, as pessoas ainda estão fazendo o que elas querem. Ainda estão em pecado. Provocação. Isto é terrível. E se você olhar para algumas das coisas que eles estão fazendo aqui para provocar o Senhor, eu não posso dizê-las aqui. É extremo. Eles estão, os postes ídolos. Este é o povo da aliança de Deus. Deus que já foi visitado, povo que viu o poder de Deus que foi tirado da escravidão. Eles conhecem Yahweh. Então, o que é que a igreja precisa vencer? É isso que nós chegamos aqui em Ezequiel capítulo 8. E nós vimos que em um ponto as mulheres estão chorando por Tamuz, outro deusinho lá, aquele deus da agricultura morreu. Este é o Deus que morre no verão e ressuscita depois. Você pode imaginar o povo de Deus fazendo isto? Inacreditável. Então agora, muitas perguntas importantes vieram daqui para a igreja, porque número 1, se você olhar o capítulo 9, ele os julga por isto, ou seja, Deus vai julgar, Deus tem que julgar o pecado. Número 2, nós vimos muito claramente nesse resumo aqui desta noite, que esta ação de adorar ídolos nas trevas, na escuridão, e eles estavam dizendo que o Senhor não vê, porque eles estão fazendo no escuro. Então eu fiz a pergunta para a igreja e eu perguntei, quais são as coisas que você faz quando você está sozinho? Quando você está sozinho como bispo, o que você faz? Onde ninguém está te vendo, quando você está sozinho. Até mesmo como igreja, como cristão. Eles já começam desde pequenininhos. Quando a mãe se afasta, ela sobe lá e abre lá. E pega lá. Aquilo que a mamãe vende lá no mercado, ela vai pegar. Quando elas são pequenas. Quando elas têm uma oportunidade, as coisas que elas fazem sozinhas. Quais são as coisas que você faz quando você está sozinho, como pastor, como bispo, como cristão? Porque nós estamos ao vivo na rádio, vocês estão sintonizados. Porque algumas vezes hoje, estes ídolos que vocês veem aqui sendo adorados, hoje estes ídolos estão em forma de eletrônicos. Porque se você ler o livro de 1 João 2,17, a partir do 13, nós vimos que a alma, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você não pode comprar a sua alma.
significando o Banco Federal com todos os seus dólares, o Banco Central do Quênia, eles te dão estes dólares, nem assim você consegue comprar nenhuma alma. A alma é muito cara, não pode ser avaliada em termos de riquezas mundanas deste mundo. Ele disse, não foi nem por ouro, nem por prata que vocês foram redimidos. Então, a ironia disto é que se alguém vai para o inferno por isso, que quando você ler o livro de 1 João 2, ele diz que até mesmo a cobiça dos olhos, o orgulho da vida, isso é vazio. Quando você cobiça um homem ou uma mulher, no fim de tudo você não tem nada. Mas ele diz que isso vai levá-los para o inferno. Não é nada, mas vai te levar para o inferno. Ai, que geração! Sem nem sequer possuindo o Banco Central dos Estados Unidos, você está lá cobiçando o seu ídolo, cobiçando a casa de alguém, as coisas, a esposa, os filhos de alguém. Então, no fim, ele diz, tá, você cobiçou, mas o que você tem na sua mão? Nada. Porém, este ato te leva para o inferno. Então ele está dizendo que os ídolos que você vê Israel adorando aqui, hoje ele vem em coisas especiais, especialmente eletrônicos deste celular. Então, o que você faz com este ídolo na tua mão quando você está sozinho? Quais são as coisas quando você está totalmente sozinho? Você vê eles buscando pornografia no celular. E esta pornografia está em uma coisa pequena nesse eletrônico chamado celular. Estes são os ídolos. Imagens eletrônicas tornaram-se ídolos. Impressionante. Que geração. Presta atenção aqui. Eletrônico. Abrindo e vendo fotos, vendo imagens eletrônicas. Então você vê que as pessoas são amarradas por isso. Nesta era, o pecado sexual é um ídolo. E novamente através dos eletrônicos. Dinheiro também. Educação. Oh, não. Eles realmente, educação primeiro. Eu quero dizer, nós não estamos dizendo que você não deve ir para a escola. Eu não estou dizendo isso, mas nós estamos dizendo até o ponto em que agora isso se torna um impedimento para você conhecer a Cristo. Então, quando isso acontece, já se tornou um ídolo, porque ele se levantou dentro de você acima de Jesus. Aleluia! Acima de Deus. Acima do Espírito Santo. Isso é um ídolo. Então, agora nós vamos... Aí está agora. Essas são as coisas que eu disse que você tem que juntar. Você tem que pegar isso e vencer tudo isso e tornar-se um vencedor sobre ela. Esse abuso da graça na igreja, amor ao dinheiro, amor às coisas, ou seja, a educação agora está sendo elevada, o dinheiro. Algumas pessoas, se não é a esposa que te leva para o inferno, são os filhos ou o marido que te levam para o inferno, até o ponto que até agora você não pode adorar, porque o meu filho e a minha filha não gostam daquela igreja. Então agora você se separa, você se aparta. Impressionante, certo? Mas o que é que Deus julga no capítulo 9? Ele julga severamente. Ele diz, mesmo que eles gritem no meu ouvido, eu não vou ouvir. Ainda estamos em Ezequiel agora 9. Isso é muito profundo, muito profundo. Você precisa entender. É muito profundo. Nós temos que lidar com isso. Então você vê no capítulo 9, ele os julga. Então, no capítulo 10, a glória vai embora. A glória de Deus parte do templo. Então, o que acontece é que o Senhor simplesmente se moveu para o limiar da porta. Então ele foi para a montanha mais próxima. Então, depois de um tempo, ele foi embora. Ele partiu de vez. Então, povo abençoado, vamos tomar muito cuidado. Agora mesmo, ele está tabernaculado na igreja. E ele falou comigo por voz e disse que ele não vai partir enquanto a igreja não entrar.
poderoso. Então vamos tomar vantagem disso, que eu quero andar com vocês nessa linha muito estreita, porque nós estamos ao vivo na rádio e vamos dar oportunidade para todas as pessoas. Eu sei que aqui é o time de Mero, o próximo vai ser Mombasa, e muitas razões, muitas regiões virão os bispos. Então, por que é que ele julga? Eu sei que a resposta pode ser óbvia, mas é bom cavar profundamente desta vez e fazer o paradigma. As coisas mais profundas, que para que vocês possam agarrá-las, então levar para Mero e transmiti-las. Então, por que é que ele os está julgando por esse tipo de idolatria de uma forma tão severa? Abram comigo, povo abençoado, imediatamente ao livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Então, isto... Mas vocês vieram para receber isto, para que vocês possam preparar o seu povo para o reino da glória. Eu sei que outras, mas nós vamos dar oportunidade para as outras regiões. Nós vamos tentar. Aleluia. Talvez vamos começar com Nairobi. Então, Mombasa. Sim. Então, novamente, o livro do Êxodo. Êxodo. Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, do versículo 1 ao 6. Versículo 1, do 1 ao 6. Êxodo 20, quando chegarem lá nós vamos ler juntos. Mas você pode sim ler até o 7, tudo bem. Então ele diz: e Deus falou todas estas palavras. Então, Deus agora está falando diretamente. Esta é a visitação da nuvem de Deus. Deus está falando. O próprio Deus agora está falando. Isto é sério. Ele diz: e Deus falou todas estas palavras. Versículo 2. Versículo 2, por favor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus, na verdade, está se apresentando. Então eu imagino, por que mais tarde você pode dar meia volta e adorar um ídolo? Deus mesmo veio como esta geração será imperdoável, porque eu literalmente chamei Deus e vocês viram o Deus que você adora. Pode pôr aí na sua tela. Eu chamei Deus Pai, o Pai de Cristo, aquele que enviou Cristo, e Ele veio, e eu vi como você pode virar e adorar um ídolo. Porque você vê, ele se escondeu. Está na sua tela agora? Que desculpa você vai ter para adorar um ídolo quando o próprio Deus veio? Não entendemos que ele tinha que ser adorado. Ele veio. E nesta vinda você pode dizer também que ele veio para fazer um convite pessoal para o reino de Deus. E pessoal, ele veio, ele mesmo. Qual desculpa que você vai dar para não entrar? Entretanto, isso veio para estabelecer que tudo, eu digo, é verdade, fui eu que falei. Então como você vai falar? Senhor, não sabíamos que o Senhor falou. Ele até mesmo vem e me envolve com a nuvem. Aleluia! Que geração abençoada que Deus está acenando para eles para entrarem. Que desculpa você vai dar? Então, isso é o que faz com que Israel seja indesculpável, ou seja, imperdoável pelo que eles fizeram neste lugar. Quando agora ele mesmo falou com eles e veio na mesma nuvem. Olha isso agora. Ele está afirmando que todo aquele sou eu, tudo que ele diz, sou eu que falei. Sou eu. Olha a nuvem na sua tela. Que desculpa você terá? Nilienda nikachanganyikiwa venye sasa hiyo sauti wakati ilikuja hapana, see it right there. Whom has he ever come and enveloped
Não há nenhuma desculpa. Veja, ele veio e me envolveu para confirmar a palavra. Deus está testificando sobre esta palavra. Isso é impressionante. Aleluia. Então ele diz aqui, muito poderosamente. Novamente, Êxodo 20. Êxodo 20, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. Então, olha aqui. Ele até apontou para ele desde o céu, apontando todo o universo, dizendo, vá até ele, eles têm o meu poder, vai até eles têm um mandato para preparar vocês, vá até eles, são eles que vão levar vocês lá em cima onde Jesus está. Então você pode ver o tipo de conversa. E também, você vê o movimento, todo esse mover. Então, são os profetas de Deus, é o próprio Deus que está lá, significando tudo que eles disserem, eu vou fazer. Eu vou honrar. Então, Êxodo 20, versículo 2, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele está se apresentando. Ele está dizendo, eu sou o Deus que você deve adorar. E o Deus que você tem que adorar. Por que ele está dizendo que ele é o Deus para ser adorado? Porque eu estou simplesmente justificando para vocês por que ele tem que julgar. Por que é que ele está dizendo que ele era aquele que deve ser adorado? Gênesis 1 e 2, porque ele é o Criador, somente ele criou vocês. Todo o resto que você adorar é criatura, é algo criado. É impressionante que as pessoas possam adorar pedras e outras coisas. Porque se você for a Gênesis 1 e 2, ele é o Criador. O Senhor Yahweh. Então, como você pode adorar outro? Vocês entenderam agora? Por que ele tem que julgar? Ele está impressionado e chocado que você possa dar meia volta e começar a adorar imagens no seu celular eletrônico. E estas coisas vão te impedir de receber Cristo, de servir o Senhor, de entrar na glória. É impressionante. Porque este fone foi criado e as imagens foram colocadas lá por alguém. Então ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou aquele que deve ser adorado e nenhum outro mais. Vamos continuar lendo. Aleluia. Então ele define-se a si mesmo claramente como Deus. Então ele não dá nenhuma desculpa para ninguém adorar nenhum outro. Versículo 13 ele diz... Não terás outros deuses diante de mim. Isso significa, quando você tem o verdadeiro Deus, você vai adorar outros? Não, somente Ele te criou. Ele diz, não há nenhum outro Deus, exceto Ele. Então, não há razão para você ver, eu estou habitando entre pessoas que fazem isso. Ele está dizendo que somente Ele é Deus, porque Ele nos criou. Ele é o Criador. E não tem nenhum outro Criador. E Ele sabe os propósitos para a sua vida, certo? Aleluia. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Eu achei importante compartilhar isto antes de irmos aos protocolos e os reportes daquilo que está acontecendo em Mero, que eu já sei, as igrejas, o estabelecimento dos bispos e ações de graças ao Senhor. Então, levando a este avivamento pelo qual as outras nações estão clamando. Então, antes de irmos nisso, eu achei que era importante estabelecer isso aqui para que vocês tenham uma mensagem. Então, a sua jurisdição não é Deus. Não. Nada criou ninguém, somente Ele nos criou. Você vai e diga para eles lá em Mero. Aleluia. Então ele está dando razões aqui, ele diz, ele começando falando de idolatria imediatamente. A partir do versículo 3, não terás outros deuses com G minúsculo. Não terás antes de mim. Então ele diz que
que outros deuses estão vindo? Esses são pedaços de madeira, de pedra, isso aí não é Deus. Então, como é que o homem pode virar para uma foto e dizer, isso é Deus e isso vai impedi-los de buscar Jesus? É muito chocante, certo? Estamos juntos? Vamos continuar. Então ele diz no versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu acima. Vocês se lembram dos anciãos virando de costas? 25 de costas para o altar de Yahweh, para o próprio Deus, a nuvem que estava lá, e olhando para o Oriente, e se dobrando e adorando o sol. Você se lembra disso em Ezequiel capítulo 8? Então agora, olha a instrução aqui. Eles foram advertidos, é por isso que Deus tem que julgar. Eles foram impedidos. Você sabe que o sol é tão enorme, você tem tentação de adorá-lo porque ele está sempre vindo e você acha que isso é Deus. Mas ele define muito bem para ele mesmo, ele se define muito bem, principalmente agora que a nuvem está na igreja. Então ele diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu lá em cima, e na terra abaixo, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Eles fizeram exatamente isso e violaram esta lei. Porque eu, o Senhor, agora com L maiúsculo é o Pai, o Senhor, seu Deus, eu sou um Deus ciumento. Então ele já imediatamente já está te dizendo, o juízo está vindo. Então, há consequências para o pecado. Há consequências para o pecado. Esta idolatria que você vê sendo feita pela igreja tem consequências. Há consequências. Vai ter consequências. A palavra em Swahili quer dizer consequência, mas lamento por ter feito. Aleluia. Então, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E Ele está identificando-se a si mesmo para vocês, dizendo, você não terá outros deuses. Eu somente eu criei vocês. Então Ele diz, nem as coisas que eu criei você não pode pôr diante de vocês, as estrelas, o sol, a lua, ou qualquer que seja, e adorá-los. Ele diz, não, você não se prostrará diante deles para adorá-los. Porque eu, o Senhor, teu Deus, eu sou um Deus ciumento. Isto é muito poderoso. Significando, Ele sempre anseia por atrair vocês para Ele mesmo. Então, quando alguém tente fazer isso, ele se sente mal. Então, você tem... Você pode imaginar, se você tem este tipo de Deus, Ele é ciumento, Ele é seu Deus, Ele te possui, Ele é o seu dono. É por isso que quando você vê o juízo que Ele faz para Israel, então novamente ainda Ele mostra compaixão, Ele ainda mantém. Eu não sei por que o Senhor me fez trazer isto para a Igreja Mero, mas nós estamos ao vivo na rádio, poderoso, graças a Deus. Estamos sempre ao vivo na rádio para que todos possam ouvir. Este deveria ser um culto global, certo? Então, eu vou também estender lá. Então, ele está vindo claramente para dizer, não há nenhuma desculpa para adorar outro Deus. Ele diz, Ele é o Senhor, seu Deus. E Ele se identificou, porque quando a nuvem vem, Ele se identificou pela nuvem que veio. Essa geração agora está com problema, certo? Porque Ele também veio. Vocês viram o Deus que você adora. Deus, o Espírito Santo, repousou sobre mim. Deus, Pai, trouxe o privilégio sobre este que fala com vocês, devido à seriedade da missão, e Ele está identificando com o mesmo protocolo que Israel identificou Jesus. Então vocês têm visto Deus com seus olhos. Como você pode dizer, nós precisamos de uma madeira, uma pedrinha. Não, você não pode ir àquela pedra e adorá-los. Diga para eles. O Espírito Santo, olha isso, na sua tela. Vocês viram o Deus que vocês adoram.
Que desculpa você vai ter? Muitas gerações ansiavam que estes dois servos entrassem em cena durante o seu tempo, mas eles não fizeram. Porque quando eles vêm, eles trazem Deus. Então agora vocês podem ver Deus pela primeira vez, você vê Deus vindo do céu. Então, veja o que significa Deus sair do seu trono, sair do céu, e então descer aqui. As hostes celestiais envolvidas, porque ele veio correndo para que sumo onde estava a reunião, ele veio correndo apressadamente. Ai, eu abençoo vocês eternamente, onde quer que vocês estejam, todos vocês que celebraram com Vigelegele. Então ele está dizendo, não, você não pode fazer isso. Você não pode adorar outro Deus. E ele continua dizendo, enquanto nós terminamos aqui, ele diz que ele é ciumento, significando ele está prestes a te julgar. Se você tentar fazer isso, ele vai te julgar. Veja os Estados Unidos agora. Então, este juízo é ciúme, porque eu criei vocês e por que outro Deus possui vocês? E toma supremacia quando eu sou o soberano, eu sou majestoso, poderoso, seu criador, vocês deveriam me honrar com a sua vida, certo? Então, ele é ciúme, ou seja, ele julga, é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Então ele o chama de aqueles que o odeiam. Ele chama aqueles que o odeiam. Muito poderoso, minha filha, que você está andando, Makena. Vilquista Makena. Estes são troféus maravilhas na igreja, esses aleijadinhos que estão andando. Então ele está dizendo, até a terceira e quarta geração daqueles que fazem o quê? Que o odeiam. Significa, quando você adora outro Deus, isso é inimizade, você se torna um inimigo, porque você se voltou contra ele. Agora, como você pode lutar contra Deus, certo? Não, você não pode. Mas demonstro amor até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos, significando que ele vai julgar até a terceira e quarta geração daqueles que estão envolvidos em adoração de ídolo. Mas olha isso agora, então ele diz que aqueles que o amam e o adoram em santidade e em justiça, ele essencialmente abençoa para sempre, por 1000 gerações, isso significa para sempre. Para sempre. Então o Senhor é tão fiel. Ele é muito poderoso, certo? Então você pergunta, por quê? Por que você daria meia volta e adoraria outra coisa? Ele é o seu Criador. Então, e quanto à igreja deste dia presente? Romanos capítulo 1, vamos lá? Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Certo? Estamos juntos? Obrigado. Então fazemos um pequeno intervalo para comer alguma coisa, então voltamos. Eu estou dizendo que está ao vivo no ar, certo? Ele está em reunião com a região de Merrill. Não, mas o Senhor está perguntando quais são as coisas secretas que você faz quando você está sozinho. Ele está dizendo, muitas vezes eu fui por toda a terra e eu disse que a verdadeira salvação é Jesus que você tem. É o que você faz quando você está sozinho, mas agora alguém, onde ninguém está te vendo. Aleluia! Quanto a nós aqui, todo lugar aqui tem uma câmera. Dentro desta casa aqui. Cada sala tem câmeras, significando cada sala aqui tem uma câmera. Mas eu estou dizendo que sem isto, o que você faz na sua casa? Porque ele está dizendo, não, nós estamos nesta escuridão, Deus não pode ver. Então você está realmente, o seu coração pode ser descoberto quando você está sozinho. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é devoção, afeição. Que se há alguma coisa que está roubando a afeição que você deve a Ele, isto é um ídolo. A devoção que você deve a Ele, isto é um ídolo.
Where do you spend your time? Onde você passa o seu tempo? O que é isso que quando você vê o seu coração pulsa mais do que por Deus? Aleluia! Não, eu acho que essa é a hora para você se examinar. Talvez seja sua esposa, vocês que são casados. Talvez quando você vê a sua esposa, você está sempre feliz. Então, quando você vai à igreja, aleluia! Então você diz, não, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso começar a trabalhar nisso. Porque Jesus, o que é que te faz mais feliz? É isso que ele está dizendo aqui. Mas a geração de igreja deste dia, algumas pessoas dizem que eles vão à igreja porque a igreja vai enterrá-los quando eles morrerem. Então, isso é inacreditável, certo? Romanos capítulo 1, abram comigo lá, versículo 20, ele diz, para a igreja ele diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O Senhor está dizendo que você pode simplesmente olhar para a criação e ver Deus. Mas quanto a vocês, para vocês não há desculpa, mero. Para alguém mero falhar em ver e adorá-lo, ver Jesus e adorá-lo, porque o Wilkister McKenna está aqui, aleluia! Quando todos os médicos desistiram, então aquele jovem chamado Ken Muirudi, os médicos desistiram. E agora, ele está andando. As outras nações estão dizendo, por favor, dá-nos um aleijado. Então toda a nação vai receber Jesus. Mas ele está dizendo, meramente olhando para a criação, o sol, a lua, até mesmo olhe para você mesmo. Como é possível que eu tenho um relógio dentro de mim, que eu durmo à noite, então eu acordo de manhã? Você não vai dormir para sempre. Então, quando chega a luz do dia, certo? Para que você seja sustentável e andando, é a sua mão funcionando. Mas quando você olha isso, você tem que dizer, isto é Deus. Somente Deus pode fazer isso. Aleluia! Ele está dizendo que não há nenhuma desculpa para você adorar um ídolo. E os ídolos hoje são seus filhos. Alguns filhos estão sendo adorados. Se eles não querem ir para a igreja, você não vai para a igreja. As pessoas amam seus filhos de uma forma muito séria. A esposa, se ela talvez não quer te levar à igreja, então o marido diz, não, então nós não vamos naquela igreja, se eu não for na outra igreja, minha esposa vai brigar comigo. Então isso é um ídolo. Você vai dizer, então por que Deus não tira ela do teu caminho? Você diz, se o teu braço direito te faz pecar, então Deus está dizendo, é você quem tem que trabalhar nisso. Então, em Romanos 1, você vê que quando olha a criação, você deve ver o próprio Deus, quão poderoso Ele é. E quanto às Escrituras? Isso revela Deus para você, certo? 2 Timóteo 3:16, nas suas Bíblias. 2 Timóteo 3, versículo 16, ele diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja totalmente apto e plenamente preparado para toda boa obra, versículo 17, certo? Então ele está dizendo que Deus também se revelou pela palavra que você tem na Escritura, e nesta era, ele se revelou a si mesmo através da última visitação, ele veio ele mesmo na nuvem, então não há desculpa de forma nenhuma para você falhar em ver Deus e adorar outra coisa. Então nós vamos voltar. Agora vou levar um nível mais alto. E esta geração, nós estamos adorando, não são os mesmos ídolos daquele tempo, quando alguém constrói uma grande estátua e você adora na casa.
But still, there are temples of Buddhist worship, Hindu worship. Eles estão adorando ídolos, os muçulmanos estão adorando um Deus chamado Alá, e se você olhar, aquele Deus é totalmente diferente do nosso Deus. Os hindus estão adorando outros deuses, budistas. Então, a adoração a ídolos tem piorado ao longo do tempo, piorado desde Ezequiel 8. Os deuses, estes pregadores que não podem pronunciar santidade e justiça, não estão preparando a igreja para o reino de Deus que está vindo. Aqueles que estão dizendo que eles pedem 10 mil, 20 mil. Se você quer um milagre, quer um carro, você tem que dar dinheiro, esse tipo de coisa. Thank you, Boniface. Boniface is top, right? He's really top. Thank you. Muito obrigado, Bonifácio. Você é top. Então, a adoração a ídolos está no centro da sua missão quando você voltar lá para limpar a casa. Simplesmente peça para eles examinarem-se a si mesmos. Mas não, eu não estou adorando o ídolo, mas ele falou, número 1, onde você passa a maior parte do seu tempo? Número 2, onde você gasta a maior parte do seu dinheiro? Número 3, o que é isto? Que quando você vê, o seu coração pula de alegria mais do que com Jesus? Aleluia. Aleluia. Então, eles podem se lançar para descobrir se eles estão envolvidos em adoração a ídolos. O Messias está vindo e o reino eterno de Deus está vindo. Então, vale a pena se preparar muito bem. Vale a pena, é muito importante se preparar muito bem, certo? Porque será a eternidade. A eternidade é um tempo muito, muito longo, certo? E ele está dizendo muito claramente que na Nova Jerusalém, você não vai precisar de fé. É o único lugar onde não haverá fé. Porque agora você já está lá. Você já está lá com o Senhor. Não haverá evangelismo lá. Então, o único tempo quando você precisa evangelizar é quando? É agora mesmo, aqui e agora. Porque não haverá nenhum evangelismo lá. Então, você vai se arrepender tanto. Eu deveria ter gastado mais tempo e evangelizado mais seriamente. Aleluia. Naquele lugar. Você não estará visitando pessoas no hospital. Somente agora você pode fazer isso por Jesus e muito bem. Porque a Bíblia diz que as suas obras te seguirão. Então você terá recompensa. Prêmios de como você serviu. O único tempo para pregar o Evangelho é agora, agora, agora. No céu, você não vai pregar o Evangelho. Então, se você pensa dessa forma, então você pode usar o seu tempo agora mais cuidadosamente, mais efetivamente. Então, eu quero passar por algumas escrituras aqui. O livro de Hebreus, capítulo 1, ainda falando sobre a adoração a ídolos. O livro de Hebreus, se vocês abrirem comigo lá, povo abençoado, enquanto nós estamos começando a diminuir a sessão, para que possamos então sair do ar e entrar na reunião formal. Hebreus 1, versículo 2, ele diz: mas nestes últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem ele fez o universo. Então, novamente, ao receber Jesus, vocês viram a Deus. Porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que o viu, viu o Pai. E além disso, a missão dele é vir e revelar Deus. Aleluia. Novamente, vamos voltar a Êxodo 20, versículo 3. A grande advertência lá. Aleluia. Em algum momento eu vou terminar este culto.
Exodus 23 says, Êxodo 20, versículo 13, ele "You diz: shall have no other God não before me." terás outros deuses diante de mim, além de mim. Novamente, vez após vez, ressoando isto para vocês. Raising a question, raising a Levantando uma advertência, levantando um aviso, dizendo, eu vou julgar. Deuteronomy, if you get a chance, Deuteronômio, se você for lá em Deuteronômio, chapter 4. capítulo 4, certo? Deuteronomy chapter 4. Deuteronômio capítulo 4, do versículos do 15 ao 30, mas eu vou começar no 29. He says, Ele diz, once you're there, we go together. quando chegarmos lá nós vamos ler. Deuteronomy chapter junto. 4, I'm reading verse 39. Deuteronômio 4, 39, ele diz, reconheçam isso hoje e ponham no coração neste dia que o Senhor é Deus acima nos céus e embaixo na terra. There is no other. Não há nenhum outro. He's saying Ele está dizendo that the Lord is God in heaven, que o Senhor, Ele é Deus no céu, acima no and the céu, earth here. e debaixo aqui na terra. E não há nenhum outro. Do you understand? Vocês Why don't you have entendem? to judge? Porque então Ele tem That que you can julgar overcome, we'll see. que você possa vencer e então ver o céu. 19 and 20, while we are still at Deuteronomy 19 e 20, enquanto ainda estamos em 20. Deuteronômio 4, vamos tomar vantagem. Versículo 19 e 20, ele diz o seguinte. And when you look up to the E sky, para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as all the heavenly estrelas, arrays, e todos os all corpos the heavenly celestes, array, meaning the spectrum, todos os corpos constellations, celestes, as constelações, do not be enticed into bowing vocês down to não them. se desviem e tenham a tentação de se prostrarem diante deles e adorarem as coisas que o Senhor, seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou. O Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro ardente do Egito para serem um povo da sua herança, como você pode se ver hoje. Significando, ele está falando com os filhos de Israel para serem totalmente separados disso. E vocês também, vocês não têm nada a ver com esse tipo de adoração das coisas do céu e da terra. Então, se você está checando se é dinheiro ou pecado sexual, eletrônicos e as imagens que estão lá, vaidade. Então, isso os impede do Senhor. Eles se tornam viciados, drogas, álcool, todas essas coisas, certo? 1 Corinthians chapter 10 verse 30. 1 Coríntios 10, 30. Thank you. Estamos 1 juntos? Corinthians chapter 10 verse 30. 1 Coríntios 10, 30, ele diz. If I take part in the meal with Se thankfulness, eu participo de uma refeição com ações de graças, por que eu sou condenado? because of something Por I causa thank de God algo for. pelo qual eu dou graças a Deus. So God's rage Então, comes up against that a kind ira of de abuse Deus that you saw in vem Ezekiel contra chapter 8. este tipo de abuso que você vê em Ezequiel capítulo 8. E você vê o abuso no templo hoje, de hoje, porque aqueles ídolos que nós vamos falar, eles And yet today also, eles very falam common de to see imoralidade. immorality in the house E of hoje the Lord. também é muito comum ver imoralidade dentro da casa do Senhor. Então vocês têm que sair lá e purificar a igreja. Permanecer firmes e chamar pecado de pecado. Então você realmente vai ajudar a igreja em Mero, nos Estados Unidos, onde quer que você esteja, você pode ajudar as ovelhas, permanecendo firme e chamando o pecado de pecado. And so, Então, what happened is the Lord looking for o what que kind of heart? acontece é que o Senhor está procurando um tipo de coração. He's looking for a Ele está genuine heart, a procurando sincere um heart to coração worship. genuíno, um coração sincero para adorá-lo. Vocês estão vendo isso agora? Genuíno, verdadeiro e 2 Corinthians sincero. chapter 8, 21. 2 Coríntios 8, 21. 2 Corinthians chapter 8 verse 21.
2 Coríntios 8, versículo 21, says the following. ele diz o seguinte. Once you're there, we read together. Quando vocês chegarem lá, nós vamos ler juntos. It says the following. Ele diz o seguinte. For we are taking pain. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, o coração sincero da adoração pelo qual o Senhor está procurando é o coração que vai fazer o que é correto em todos os tempos. Não porque você está sob supervisão, ele está dizendo, no mundo lá fora, no seu escritório, no seu local de trabalho, no mercado, quando você está sozinho. Quando você está sozinho, se você descobre que quando você está sozinho, você ainda está fazendo a coisa correta, a coisa santa, então você sabe que você é adequadamente nascido de novo e que você venceu. Você está indo para aquela cidade. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2. Just to touch here to understand what I'm saying. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Verse 15. Versículo 15. It says the following. We're talking about Ele diz o sincere seguinte. and genuine heart, right? Ele está falando de um coração sincero e genuíno, porque nós vimos que o coração idólatra, ele disse, não, eles não vão entrar. Mas agora, aqueles que vencerem, eles terão um coração sincero de adoração enquanto eles adoram. Então a adoração deles é sincera. 2 Timóteo 2,15, ele diz o seguinte, procurem fazer o máximo para apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É aqui onde está o problema na igreja deste dia presente. O lidar corretamente com a palavra de Deus. Você tem que batalhar pela justiça de Deus. Eles estão cheios do zelo pela palavra de Deus para cortar aqui, cortando aqui. Ele diz um coração sincero que vai sustentar a balança correta da palavra. Este é o coração da adoração pelo qual o Senhor está procurando. E ele está dizendo, Colossenses 3:9, podemos começar com Mateus 5:8 e depois então Colossenses, Mateus 5:8. Mateus 5:8 ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ele diz, o tipo de adorador que Deus está procurando é aquele que tem um coração puro, puro. Um coração neste tempo que há tanta contaminação neste tempo. Aquelas coisas que estão no seu coração enquanto você adora, eles literalmente impedem, interferem. Eles interferem com Deus, porque Deus veio para habitar no seu coração através do Espírito Santo. Então você tem tantas coisas no seu coração. Hoje vocês têm tanto. É por isso que ele diz muito claramente na escritura que eu disse no culto global da sexta-feira. Então, quando eles vêm para me adorar, eles me adoram com a sua boca, mas o coração deles está em outro lugar, outro lugar. Mas isso está acontecendo em toda parte agora, você vê. Nós temos sido, esta geração, nossa mente está em alta velocidade, mas e quanto ao seu coração? Se tem alguma outra coisa que está te impedindo de exalar a perfeita afeição e devoção para com Deus, adoração, então isso é um ídolo. Então o inimigo veio de uma forma que é muito sutil, ele agora vem de forma oculta agora. E você está adorando ídolos e você fala, não, agora nós somos povo moderno, nós não somos como este povo. Mas eles colocaram lá no seu equipamento eletrônico, na forma de imagens. Uau! Em outras palavras, eles vão caminhar com cachorro no domingo. Por que você não vem na igreja? Não, domingo é o dia quando eu ando com meu cachorro junto ao lago.
uma adoração impura, impressionante. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Alguém está aprendendo uma coisa ou outra? Então, eu achei melhor nos termos esta comunhão primeiro. Então, depois nós vamos receber os reports de vocês. Os aleijados estão aqui, nós vamos celebrá-los poderosamente, aleluia. Então, este é um tempo tão poderoso. Mas hoje eu achei que eu deveria equipar você e instruir vocês para quando você for para a sua igreja, para vocês refinarem e purificarem, polirem a sua igreja. Colossenses 3:9, ele diz o seguinte. Quando você chegar lá, nós vamos ler juntos. Do not lie to each other. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso é muito poderoso, porque na próxima escritura é algo muito grande. A mensagem que eu devo dar, que enquanto nós estamos celebrando a visitação, então não é possível continuar. Mas então ele está advertindo aqui. Ele está advertindo aqui que há mentira. Mentira. Os mentirosos, eles estão lá mentindo e morrendo no Novo Testamento. Remove a mentira do seu coração, porque ele está procurando um coração sincero onde não há mentiras. O coração sincero de adoração. O coração genuíno, não há mentira lá dentro. Se você quer saber como é que são os vencedores, aí está agora. Como que eles adoram o Senhor, aí está agora. Um coração humilde, número 2. Coração humilde. Isaías 66, de 1 a 3, ele diz, este é aquele a quem eu estimo, aquele que eu honro, aquele que eu respeito, aqueles que são humildes, contritos e tremem da minha palavra. Estamos juntos? Isaías 66, versículo 2. Versículos de 1 a 3. Então ele está dizendo que o coração genuíno, verdadeiro, o coração sincero, que oferece a adoração verdadeira diante de Deus, sem idolatria, é o coração que é humilde, não apenas sincero, mas humilde também. Uau, humildade! Essa é uma das coisas mais difíceis de conseguir neste tempo, certo? Porque nesses dias, quando eles vêm para a igreja, eles não são humildes. Eu disse outro dia que ele quer mostrar os seus suspensórios, certo? Ele vai desligar o seu carro lá de dentro da igreja, ele vai sentar no primeiro lugar, certo? Vocês querem que eu continue? Aleluia! Por quê? Nós vamos esperar até que todos tenham chegado. Então ele entra naquela igreja, ele espera que a igreja fique cheia, aí ele vai lá com o seu... E ele desliga o seu carro para fazer bastante barulho para todos verem o carro que ele tem. Um coração sincero, é isso que é difícil achar nesta era. Quando ele está adorando, ele tira o seu terno, o seu paletó, e ele está adorando com o seu sapato, ele está arrumando a sua gravata. Uau! O que está acontecendo com essa geração? Na casa de Yahweh, e a nuvem, onde a nuvem de Deus está tabernaculada. Há algum problema? Sim, há. Vocês precisam trazer arrependimento por isso, certo? Eu estou dizendo, todos devem vir para a igreja, mas por favor, há um coração pelo qual o Senhor está procurando. Porque você vai à igreja para adorar, você vai adorar para que você possa entrar na terra prometida. Então você não está adorando para que você possa conseguir algum benefício dele. Você está adorando-lhe pelo que ele é, pela sua majestade, soberania, pelo seu poder, sua autoridade, a sua posição como rei sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, há um coração, um tipo de coração que vai entregar essa adoração para o Senhor. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5. Abram comigo lá.
Estamos novamente ao vivo na rádio hoje. Muito obrigado, então é muito bom que os outros se beneficiem. 1 Pedro, capítulo 5. Abram comigo em 1 Pedro, povo abençoado, capítulo 5, versículo 6. A partir do 5 ele diz: da mesma forma, jovens, submetam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está procurando um coração humilde. Aleluia. O coração humilde. Em Isaías 63, você chega no lugar onde diz: aquele que sacrifica um boi é como se cometesse um homicídio, e aquele que traz oferta é como alguém que quebra o pescoço. Então é esse o quebra o pescoço de um cachorro. Então esse é o tipo de adoração que ele não recebe. Então é muito difícil encontrar um coração humilde na igreja hoje. E ele está dizendo: pastor, eu estava orando ontem e eu usei este livro, esta escritura no livro de João, então eu invoquei, eu decretei, então profetizei para mim mesmo. Ele diz: não há um coração humilde hoje. Então por que você veio? Você veio para profetizar para você mesmo? Então por que você veio e fez todos os protocolos? Humildade é difícil de encontrar. Aleluia. Ele também está procurando um coração puro. Purificado. Nós não temos muito tempo. Amós capítulo 5. Versículo 9, então depois nós vamos a 2 Coríntios. Romanos 5, 9. Romanos 5, 9. Romanos. Lembre-se que esta é a escritura para o arrebatamento da igreja. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ele está falando da ira vindoura da qual você será salvo. Mas ele está dizendo que a pureza, a purificação do coração vai te adquirir para você justificação diante do Senhor. Então agora, o requisito para ser julgado agora está mostrando, porque agora Jesus morreu no seu lugar. Então, agora 2 Coríntios 7, 1, ele diz o seguinte: portanto, visto que temos estas promessas, que promessas são estas? O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, vida eterna, um corpo glorioso, celebração eterna todos os dias, servindo. Há tantas promessas. Ele diz: portanto, visto que temos estas promessas, amados, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então fala para não se contaminar, separados. Então, pornografia te separa, vício em drogas te separa, pecado sexual te separa. Então ele diz: separe-se de tudo o que te separa de Deus. Eu creio que eu tenho que terminar agora. E ele está dizendo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ele coloca muitas coisas juntas. Ele coloca santidade e então reverência. Ele diz: isso tem que ser restaurado na experiência de adoração cristã. Esta é a hora em que esta verdade tem que ser trazido ao temor. Reverência a Deus, temor de Deus agora tem que voltar à santidade, tem que voltar à adoração. Essa coisa de pôr a mão no bolso e sair falando, isso não é humildade. Isso é mentira, porque você está falando alguma coisa lá que não é língua, certo?
Então, o coração purificado, não temos tempo de passar por tudo isso. Unwavering faith. Uma fé que não retrocede. Ele está procurando este tipo de adorador. Meaning it takes God Ou for seja, his ele word. pega Deus na sua Be palavra. holy, be holy. Ele diz, se ele diz, seja santo, você é santo sem questionar. Uma fé que não titubeia, uma fé firme, um coração separado. 2 Coríntios 6, 1 Corinthians 6, do 18, 20. 1 Coríntios No, you know that you are not your own. You've been purchased. 6, So ele diz, yourself. você não sabia que vocês não são de vocês mesmos? Então separem-se a si mesmos. And so the Lord is saying Então o Senhor está dizendo that it is time to change. que é tempo de mudar. That the right worshipper, pastor, Que o verdadeiro adorador, um verdadeiro coração, que não é idólatra, ele é submisso ao pastor, à igreja. Ele ama Deus, ele ama Jesus, ele está lá todo domingo. Eu vejo isso no Quênia, nesta igreja, eu vejo isso aqui no Quênia. Eles estão sempre correndo para as coisas de Deus. E lembre-se que vai valer a pena, vocês vão entrar na glória. Deus não é injusto. Ele vê todas as coisas. Eles vão entrar no céu. Naquele dia o povo ficará chocado. Uau! Uau! Então é por isso que vocês estavam correndo para a igreja o tempo todo e celebrando? Agora vejam, eternidade dentro do céu. Eternidade dentro do céu. Então, o melhor que você pode fazer é examinar o seu coração, pegar todos estes pontos que eu dei para vocês. Nós podemos pegar cada um destes pontos e comece a provar o seu coração. O meu coração é humilde? Eu tenho um coração humilde? Pergunte-se. Então, estas são algumas das coisas de você mesmo. Descubra as coisas que te impedem de ser humilde. O meu coração está separado do mundo? Novamente, faça uma lista de tudo que está fazendo com que o seu coração não se separe desta forma. Então, você vai poder ser capaz de lidar com estes assuntos e tornar-se assuntos e se tornar um vencedor. Que o Senhor os abençoe. Vocês que estão sintonizados na rádio, repitam. Diga, querido Jesus, eu me arrependo e me aparto do pecado. E eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Meu Senhor Jesus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para entrar no meu coração e transformar o meu coração. Muda-me. Estabeleça a santidade no meu coração. O temor de Deus e reverência por ti, Jesus. Senhor, guie os meus passos para que eu possa andar em direção ao reino de Deus. Prepara-me, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te aprecio, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por morrer por mim. Hoje eu recebi o dom da vida eterna que tu me entregastes na cruz do Calvário. E no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado. Obrigado. Se você disse esta oração, que o Senhor te abençoe, eu te congratulo. Então ele diz, olhe cada um desses marcos e veja nesta lista de 15 ou 20 itens, que tipo de adorador o Senhor está procurando. Aquele que não se submete à idolatria, mas pega tudo isso, coração submisso, coração humilde, coração de fé, coração separado. Pegue cada um deles e prove. Pegue um papel e uma caneta e escreva essas coisas. O que você acha que está impedindo o seu coração da humildade? Faça uma lista completa e então lide com cada uma dessas coisas. Então depois disso, faça uma oração, ore sobre isso. E então vá ao livro de Hebreus, capítulo 9, agora você invoca a autoridade do sangue. Ou seja, as coisas que o sangue fez por você está lá em Hebreus, capítulo 9. Então você começa uma nova caminhada com Jesus. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Toda rabá, toda shalom.